obrigada. Eu começo por cumprimentar a senhora enfermeira de purificação Leandra e agradecer a vinda dela aqui, mais uma vez. De facto, esteve connosco recentemente na Comissão de Saúde e talvez fosse essa a minha primeira pergunta. Esteve connosco, salvo erro, em novembro e na altura falou-nos, a propósito de uma conversa já longa sobre dificuldades de financiamento na Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, falou-nos na formalização de um grupo de trabalho transversal entre o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho e da Segurança Social e o Ministério das Finanças, porque reconhecia a senhora coordenadora que há um problema na rede que tem que ver com reorganização, que tem que ver com condições de funcionamento muito relacionado, muito ligado ou muito explicado por uma ausência de uma revisão profunda do financiamento destas unidades, tendo em conta a tipologia de doentes que hoje em dia elas servem. E, portanto, eu gostava de saber em que ponto é que está as conclusões e a aplicação das conclusões deste grupo de trabalho. Porque é que isto é tão crítico? Não é só uma mania ou uma necessidade de cumprir com uma obrigação que foi comunicada. Isto é muito importante porque estas unidades estão neste momento muito sobrecarregadas do ponto de vista de custos, por um lado, porque ao contrário, por exemplo, das ERPs, não beneficiaram de nenhum programa como o Adaptar Social Mais, que previa um financiamento, previa linhas de financiamento quer para EPIs, quer para atualização ou recondicionamento das condições de prestação do serviço, incluindo até nas próprias infraestruturas, não beneficiaram dessa linha, por um lado, e por outro lado, há muito tempo que se vem queixando, devido às questões legais e que muito bem impõem que tenham um determinado rácio de enfermeiros e de cuidados médicos, que nesta fase tornou-se muito difícil garantir esses profissionais nestas unidades. E, portanto, sem acesso a um financiamento adicional ou à revisão daquilo que deveria ser o financiamento para a sua atividade corrente, estão a ver-se em sérias dificuldades e temos tido, mais uma vez, registro de uma asfixia que leva ao quase fecho, ou pelo menos ao fecho anunciado de alguma das unidades, numa altura em que tanto precisamos delas. E, portanto, esta atualização seria essencial que nos fosse prestada nesta reunião. Adicionalmente, a senhora coordenadora falou-nos na vacinação, deu-nos a indicação de que 64% dos doentes e 55% dos profissionais já obtêm pelo menos a primeira dose. Eu gostava só, e disse que aquilo que estava ainda por fazer tinha sobretudo que ver com surtos ativos. Na atualização do plano de vacinação pelo Sr. Coordenador da Task Force na semana passada, ficámos a saber que há 5 unidades da rede no Norte, 2 no Centro, 5 em Lisboa e Val do Tejo, 2 no Algarve, portanto 14 no total que têm surtos ativos. E eu pergunto-lhe se estas 14 unidades prefazem a totalidade daquilo que ainda falta vacinar ou se há outras unidades, mesmo não tendo surto, que não tiveram ainda a primeira toma garantida. É importante porque já estamos a passar para novos targets de vacinação e eu gostaria de saber se estes já estão cumpridos. E finalmente, para terminar, uma das questões que tem sido muito tratada nesta comissão e noutros fóruns tem que ver com os doentes pós-Covid, assim chamados, os doentes que ficam com sequelas na sequência da doença Covid, e alguns deles poderão vir a precisar de cuidados continuados, ou pelo menos durante um tempo de cuidados continuados. E eu gostaria de saber se as unidades e a rede em concreto se está a preparar para esta fase e para esta tipologia de doentes. Muito obrigada. Em resposta à senhora deputada Ana Rita Bessa e às declarações do senhor coordenador do Task Force, Dr. Francisco Ramos, relativamente aos surtos, é verdade, sim, mas um surto, como sabem, é uma entidade que o surto é definido pelas autoridades de saúde e tem a ver com os links epidemiológicos que acontecem. Uma coisa são surtos, outra coisa, em complementaridade, são unidades com pessoas infectadas, quer sejam utentes, quer seja profissionais. E, portanto, a definição de que uma unidade pode ou não ser vacinada é uma intervenção da autoridade de saúde. E, portanto, se a autoridade de saúde entende que aquela unidade, nem que tenha uma pessoa infectada, não pode ser vacinada, essa unidade não vai ser vacinada até que a autoridade de saúde entenda que a vacinação pode decorrer.
Portanto, neste momento nós temos algumas unidades, algumas delas já vão ser vacinadas esta semana, porque a situação epidemiológica melhorou. De qualquer maneira, ainda ficam a faltar algumas mais. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só queria insistir numa pergunta que a senhora coordenadora eventualmente não terá tido ocasião de responder e que aproveitando a vinda dela aqui connosco, era muito importante, que tem que ver com, como disse, com o grupo de trabalho, que foi a senhora própria coordenadora que nos falou dele, um grupo de trabalho transversal entre o Ministério da Saúde, do Trabalho e das Finanças, para definir um novo modelo de financiamento para as instituições da rede. Já deveria ter tido resultados até ao final do ano, bem sei que estamos em tempo de pandemia, gostava só de que, se pudesse, que nos fizesse um ponto de situação deste grupo de trabalho e quando é que podemos esperar novidades quanto a este novo modelo de financiamento mais adaptado e ajustado à realidade. Muito obrigada, Sr. Presidente. É verdade, doutora Ana Rita Bessa, e agora vou começar por si, porque fiz as respostas ao contrário e realmente não respondi a essa questão e que vou responder agora. Este grupo de trabalho transversal, portanto, é um grupo de trabalho que, além dos ministérios, além do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho e do Ministério das Finanças, envolve também os parceiros sociais. E, portanto, resultados até ao final do ano de todo, não me comprometi com eles, porque o grupo de trabalho tem que ser formalizado a nível de despacho, mas isso não invalida que não tivéssemos já começado a trabalhar com os parceiros. E, portanto, já tivemos reunião com os parceiros do setor social e solidário, portanto, tanto as coordenadoras dos dois Ministérios da Saúde e da Segurança Social, no sentido de definirmos variáveis que poderão interferir nesta reformulação, desta revisão deste modelo de funcionamento e financiamento da rede de cuidados continuados e portanto, é nisso que estamos a trabalhar. E estamos a trabalhar, não temos resultados, nem os resultados com um trabalho desta envergadura surgem ao fim de um mês ou de 2 meses. E, portanto, trabalhamos com os parceiros, tivemos já uma reunião de trabalho, ficou trabalho dividido de parte a parte e é nisso que estamos a fazer e, portanto, não vou nem me posso comprometer com prazos quando a situação está como está, sabendo nós que é prioritário rever o modelo, provavelmente vão surgir situações nesta revisão de modelo que têm a ver muito também com o pós-Covid, como refere a senhora deputada Ana Passos, porque verdadeiramente observamos que só alargar a rede a nível de internamentos não é suficiente. Por outro lado, também temos que caminhar numa perspectiva de ir ao encontro das formulações do que há a nível europeu, do long term care, que não é exatamente aquilo que temos como modelo em Portugal. Portanto, temos que avançar para alguma reformulação de unidades de longa duração e da necessidade de idosos que, mesmo a nível das respostas sociais, precisam de cuidados de saúde. Portanto, temos de trabalhar neste sentido e portanto, estas revisões do pós-Covid, porque a situação da pandemia veio trazer ao de cima muitas fragilidades nas respostas a nível das estruturas residenciais para idosos e, portanto, como trabalhamos em conjunto, embora isso não sejam cuidados continuados, como trabalhamos em conjunto com o Ministério do Trabalho em diversas áreas, estamos também a analisar estas situações.